Oi pessoal, tudo bem? Me chamo Thiago, sou professor da Microelétrica Capão Redondo e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês de uma área que toma conta já do mercado, que é a área de montagem e manutenção de computadores. Então, tem uma crescente muito grande, a área de redes, a área de manutenção de celulares, mas computador, hoje, quem não tem um, nesse período agora de quarentena, então, que muita gente que não tinha precisou. Então, assim, a política que nós colocamos sempre é: se você não tem um computador, você pode montar, você pode fazer a manutenção e é uma coisa muito simples. E eu vou mostrar para vocês hoje como é tranquilo de você trabalhar. Então, ó, hoje vamos falar um pouquinho de uma introdução à área. Dentro dessa introdução, o meu foco vai ser dentro da placa-mãe. Então, assim, que é o principal componente do computador, que é o componente que vai integrar todas as outras peças do PC. Então, para quem nunca viu, se você não tem computador ou tem um receio de abrir, então essa daqui é a placa-mãe. Então, ela vai variar de tamanho, cor, de acordo com o modelo, tá? Então, mas é fácil de identificar porque é a maior placa que você vai estar encontrando lá dentro. Então, assim, ó, hoje em dia é muito mais prático de você estar identificando uma placa e de estar trabalhando com os componentes delas, né? Para quem tem um computador um pouquinho mais antigo, você encontrava dois tipos, o onboard e o off. Até para ser mais exato, o mais antigo era o off, tá? Então, ou seja, qual que é a diferença visualmente deles? O off, ele não tinha esses componentes aqui, ó, que são chamados de periféricos integrados. Então, assim, se você não está ambientado com as palavras que eu estou utilizando, então assim, essa aqui é a parte de trás do seu computador, lá a parte de trás do seu gabinete. Então assim, ó, se você olhar aqui, aí você consegue identificar melhor. Então eu vou explicar aqui para vocês de uma forma bem simples o que é aqui, porque às vezes a pessoa fica com receio de mexer no cabeamento, né? Porque nossa, se eu tirar aí eu não consigo colocar. Então eu vou mostrar aqui agora como que você vai fazer a conexão. Então, ó, reparem que eu estou pegando, até antes de qualquer coisa na minha placa, com bastante cuidado. Então assim, a gente não pode pegar em qualquer componente como esse de qualquer forma. Então reparem que eu sempre vou estar pegando pelas laterais, tá bom? Então, ó, aqui, pegando aqui da parte do início, como vocês podem ver, ó, temos duas entradas bem parecidas. Essas se chamam entradas PS2. Então é um padrão antigo de teclado e mouse. Hoje em dia, a coisa mais normal que se tem é você encontrar teclado, mouse com entradas USB. Mas os padrões mais antigos vocês vão ver que encaixam nessa entradinha aqui e eles têm exatamente essas cores. Essas outras entradas aqui, então elas já são voltadas para o vídeo. Então, também para padrões mais antigos, como é o caso dessa minha placa, então o que mais você vai estar utilizando? Essa entradinha azul, que é o VGA. Então hoje você vai ter outros padrões além do VGA. Você vai ter o DVI e o HDMI. Para que serve eles? Para você ligar o seu monitor. Então hoje também o HDMI é muito utilizado para ligar o computador em televisões, então, e em qualquer componente que tenha essa tecnologia. Aqui do lado vocês vão encontrar as famosas portas USB, então, que são as portas conhecidas como portas universais. Hoje em dia praticamente tudo que você faz no computador vai ter essa entrada. A entrada um pouquinho maior, então é a entrada do cabo de rede. Então onde você vai estar colocando, se você tem internet na sua casa via cabo, você vai estar colocando aquele cabo aqui. Caso seja por adaptador, seja internet wireless, então você vai estar utilizando uma das portas USB. E a última aqui é voltada para o áudio, onde você vai estar colocando um microfone, caixa de som, webcam, tá certo? Então assim, bem tranquilo, tá? Essa primeira parte. Agora aqui, se vocês olharem, é bem interessante que ela tem bastante descrição, vários componentes, e aí onde gera o maior tipo de dúvida. E aí o primeiro conselho e um dos principais que eu vou dar para vocês: as placas elas vão variar de modelo, de fabricante, e algumas informações elas podem estar mudando de local, mas pode ficar tranquilo que todas as informações sempre vão estar lá. Então olha só, aqui ó, essa linha por exemplo, se vocês olharem aqui no meio, vocês vão encontrar o nome do fabricante e o modelo. Então esse é o principal ponto para você descobrir todos os detalhes da placa-mãe que você tem.
Então assim, se você está com problema ou dificuldade voltado para drive ou algo do tipo, então sempre pesquise aqui antes. Se você vai comprar outros componentes, então como por exemplo, processador, memória RAM, placa de vídeo, então sempre você deve verificar a compatibilidade com a sua placa-mãe. Então não comprem de uma forma aleatória, tá bom? Então sempre dá uma olhada, se certifica dessa informação. Essa minha aqui tá bem fácil, aqui o fabricante e o modelo, tá bom? Achando esse local, então qual que seria um outro local importante para você identificar também? É esse daqui que eu tenho ao lado, é um soquete do processador. Então é nessa região que você vai estar colocando o processador do seu computador, popularmente também conhecido como CPU, mas o termo correto é o processador. Então você também descobre qual tipo estar colocando através de descrições que vão estar sempre ao redor desse componente, ou quando você já descobre o manual da placa-mãe. Se você comprar lá na loja, vem na caixa, vai estar com o manual, já vai estar tudo. Caso você não tenha mais, ou seja alguma peça antiga, então você encontra tudo na internet ou no site do seu fabricante, tá? Então, ó, descobri qual que é o meu processador. O que eu vou descobrir mais? Vejam que essas entradas são entradas bem similares, bem parecidas, né? Então aqui, essas aqui são as entradas que é para você estar colocando a memória RAM do seu computador. Então, a memória, visualmente, né, ela é muito parecida uma com a outra. Então, assim, vocês vão aprender no decorrer das nossas aulas que existem diferenças e você vai ver diferenças físicas, tá? Então, ó, aqui você vai encontrar também a descrição do modelo que você pode pôr. Então, ou seja, também já vai saber até quanto seria a capacidade dessa sua memória, tá bom? Dos pentes de memória que você pode pôr. Aqui ao lado, você vai ter também alguns componentes chamados de barramentos. Então, esses barramentos vocês vão encontrar de diversos tipos. Essa minha, por ser um modelo já um pouquinho mais antigo, vocês não vão estar encontrando os barramentos mais atuais. Só que aí quando você, o que eu te sugiro? Pesquisa uma placa mais antiga, uma mediana e uma das mais modernas, que aí vocês vão ver vários tipos de barramento, e aí onde você vai estar colocando placa de vídeo, placa de som, placa de rede, para dar um suporte e um upgrade maior na sua placa-mãe, no seu computador, tá? Então, ó, o que você mais vai ter aqui para nós aprendermos? Já conhecemos um pouquinho da placa-mãe, processador, memória RAM e placa de vídeo. O que está faltando? HD. Então, olha só, essas duas entradas aqui são as entradas um pouquinho mais antigas de HD. Então, se você tem um HD, que você tem um cabo mais ou menos dessa grossura, que é chamado de cabo flat, tá? Esse cabo é para um padrão já bem pouquíssimo utilizado. Comercialmente não tem mais, tá? Então, assim, se você já tem o seu computador velhinho em casa, possa ser que tenha ele. Então, é aqui que você vai estar colocando. Vejam que as duas são iguais. Você pode se perguntar, Thiago, qual das duas eu coloco? Bem pequenininho aqui próximo, ele vai estar identificando como IDE1 e IDE2, tá? E aí você sempre prioriza a primeira porta, coloca lá o IDE1. O que mais você vai estar colocando aqui? Se você tiver, como por exemplo, leitor de CD, gravador de DVD, seguindo esse mesmo padrão de tecnologia, então ele também vai estar sendo colocado aqui, tá? Então assim, ó, é bem tranquilo, não tem erro, é encaixe, né? Se vocês olharem aqui, tem o padrão certo. É muito raro a pessoa errar, só se tiver assim, com bastante falta de atenção. E um dos componentes mais simples de se conectar na placa-mãe e que gera bastante dúvida é a fonte de alimentação, tá? Ela é colocada aqui e tem um pequeno detalhe, vocês também vão aprender no decorrer, tá? Que existem algumas fontes de alimentação que vai variar também os modelos. Esse conector aqui maior, conector de 24 pinos, ele tem um auxiliar que fica praticamente no extremo dessa placa. Então é muito importante, além de conectar o maior, né, que isso daí você vai identificar com facilidade, você também não esquecer de colocar o auxiliar aqui do lado, tá bom? E fora que as entradas nos outros componentes, como HD, leitor de DVD e algo do tipo, tá? Então aqui, ó, por aqui já deu para ter uma base, tá, do que é os principais componentes. Se você quer ter um conhecimento mais aprofundado, mais detalhado
da sua placa-mãe, então o que eu te sugiro? Entra de cabeça num curso de manutenção, que ele vai te dar todo o suporte, tá? Então toda a base, todos os detalhes que você precisa. Por enquanto aqui já deu para você, pelo menos, aprender a desmontar e montar o seu computador, tudo bem? Então, qualquer dúvida, entra nas redes sociais da Microlins, tá bom? Então aqui, ó, vai estar aqui embaixo aqui nesse vídeo, então as redes sociais, Facebook, Instagram, e deixa a sua pergunta lá, que aí a gente vai estar disposto aí para estar tirando qualquer dúvida que você tiver, tá bom? Tchau, tchau!